Olá, sejam bem-vindos! Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo numa questão que é sinceramente atemporal. Como é que se navega num mundo onde os valores parecem estar sempre em conflito? E para isso, vamos usar uma história bem antiga como o nosso mapa. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? É um dilema que, olha, todo mundo enfrenta de um jeito ou de outro. E o mais interessante é que a fonte que a gente está analisando hoje sugere que a resposta para isso pode estar num lugar bem inesperado. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. A gente vai explorar a história de Daniel, uma figura que, sério, dominou exatamente esse desafio milhares de anos atrás. Vamos ver como as estratégias dele ainda fazem muito sentido hoje em dia. Ok, para começar, vamos conhecer o nosso protagonista, Daniel. E é importante dizer que ele não era nenhum eremita, vivendo isolado do mundo. Muito pelo contrário. Ele era um administrador brilhante, servindo a um império estrangeiro. E foi justamente o sucesso e a integridade dele que o transformaram num alvo. E aqui está o ponto central. Daniel não era alguém que estava só tentando sobreviver, não. Ele estava, na verdade, prosperando. Estava no topo. Só que a integridade dele, essa integridade o colocou numa rota de colisão direta com o próprio sistema que ele servia. Os rivais dele perceberam que não tinha como pegar o cara por corrupção ou incompetência. Então, a única fraqueza, a única brecha que eles podiam explorar era justamente a fé dele. Usar os princípios dele contra ele mesmo. Para a gente entender de verdade o dilema do Daniel, a gente precisa primeiro entender o mundo em que ele vivia. É um conceito que os textos antigos chamam de Babilônia. E o mais interessante disso tudo é que Babilônia acabou virando um tipo de código, sabe? O termo deixou de ser só sobre uma cidade antiga para se referir a qualquer tipo de império ou sistema gigante que consome tudo e exige conformidade total, seja o Império Babilônico, o Persa ou, bem mais tarde, o Romano. O material de origem faz uma ponte direta dessa ideia antiga para uma cultura de mercado bem moderna. É um mundo onde o valor das coisas, e até das pessoas, é cada vez mais medido pela riqueza, pelo consumo, por aquilo que se aparenta ter. E essa citação nossa, ela ilustra perfeitamente a crítica central. Uma cultura onde a própria vida humana vira só mais um item na prateleira, algo para ser comprado e vendido em nome do lucro. A fonte chega a levantar a questão, né? Qual é o custo humano por trás das coisas que a gente consome? Certo. Então, como é que se vive num sistema assim sem ser totalmente engolido por ele? A história de Daniel nos dá duas estratégias bem distintas, mas muito poderosas. A análise agora se divide em dois momentos-chave: a resistência pública dele, lá na famosa Cova dos Leões, e uma decisão bem mais privada, na mesa do rei. São dois episódios que, juntos, definem a abordagem do Daniel para viver com integridade. Nesse momento, a integridade do Daniel é, literalmente, uma performance pública. Ele se recusa a esconder as convicções dele no privado, mesmo que isso custe a própria vida. O texto diz que ele fez questão de abrir as janelas, de dar publicidade à sua fé. E aqui, a gente está falando das pequenas escolhas do dia a dia, aquelas que realmente definem quem uma pessoa é. O Daniel traçou uma linha na areia para proteger o seu eu interior, para não ser assimilado. Ele tinha sabedoria de entender que se começasse a viver, comer e beber como a corte, não ia demorar muito para a corte estar dentro dele. E é aqui que a fonte nos propõe um desafio bem direto: enxergar essas histórias não como algo do passado, lá longe, mas como um espelho para a nossa própria vida. Quais são aqueles convites sutis, sabe? Aqueles que levam a comprometer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, seja na carreira, na vida social ou até nas interações online. Que ambientes hoje em dia exercem essa pressão para a gente se conformar? Daniel conhecia muito bem os limites dele. E a pergunta que fica é: quais são as linhas que as pessoas estabelecem para proteger a própria integridade, a própria alma? Onde é que se diz, olha, daqui eu não passo? Sabe, manter os próprios valores, isso quase sempre tem um custo, né? Pode ser aquela promoção que não vem, uma oportunidade que passa batido, ou até mesmo um atrito social, aquele climão. A questão é, qual é esse custo? O que é que se perde ou se deixa de ganhar quando se decide dizer não para a Babilônia? E tudo isso nos leva à conclusão mais poderosa desta análise. E se a gente estiver medindo o sucesso da maneira completamente errada? A Babilônia está sempre nos dizendo que sucesso é acumular, é ter poder. Mas essa história, ela propõe uma medida radicalmente diferente para uma vida bem-sucedida. Uma medida focada naquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, o ponto crucial é essa inversão poderosa. Dizer não para a Babilônia pode parecer um baita fracasso pelos padrões do mundo, claro,
mas pode ser a maior vitória de todas para a integridade de alguém. No fim das contas, a maior vitória de Daniel não foi nem ter saído vivo da cova. Foi ele ter se mantido fiel a si mesmo antes mesmo de entrar lá. A vitória, na verdade, já tinha acontecido no momento em que ele decidiu não se curvar. E a nossa análise termina com essa provocação. Deixando de lado o placar da Babilônia por um instante, qual seria a medida de uma vida realmente bem-sucedida? É uma pergunta que fica aí, para a gente refletir.